O mangá de Jujutsu Kaisen chegou ao seu fim, trazendo o desfecho final de muitos personagens, com eles todos sorrindo ao pôr do sol. Mas por que o descaso final com o professor? Seu corpo foi simplesmente descartado como nada? O autor seguiu apenas a vontade do seu personagem? Yo, Geeks, com LP, e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui conversar e discutir um pouquinho sobre esse ódio com muitas aspas, de Gege Akutami com o seu personagem Satoru Gojo. O quanto isso afetou para o final, para o desfecho final do personagem e a forma como até mesmo essa colocação incomodou uma grande parte da fandom de Jujutsu Kaisen. É o que a gente vai comentar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E é claro, gente, não se esqueçam que nós estamos no terceiro dia de lançamento das nossas artes referenciadas nas nossas camisetas. A gente está aqui com o terceiro dia de inauguração e temos a camiseta técnica do Ilimitado. Uma camiseta clássica ali envolvendo uma referência a um grupo de música muito famosa. Muito famoso esse grupo de música e essa capa também é muito famosa. E nós temos a referência entre o azul, o vermelho e o roxo atravessando a faixa. Se você gosta da técnica do Ilimitado de Satoru Gojo e você também curte Beatles, eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba essa camiseta. E nós estamos com promoção. A promoção vai durar ali até semana que vem, ó. Parcelamento em 6 vezes, tá? Um chuchu pra você poder adquirir as nossas camisetas, essas artes referenciadas com o melhor estilo. Vamos lá, o mangá de Jujutsu Kaisen chegou ao fim sem o retorno do honrado. Praticamente boa parte ali da fandom que acompanhava só pelo Satoru Gojo tá muito incomodada com esse final pelo simples fato do personagem não ter retornado. E vocês sabem muito bem que eu sempre fui a favor do retorno do professor, porque até mesmo esse gato, o caolho maldito, ele sempre havia trazido algumas pistas sobre o retorno do personagem. E não tem como esconder isso, né? Não tem como esconder, falar pra vocês: ah, o LP nunca disse que o Satoru Gojo iria retornar. Ah, o LP aqui nunca falou. Não, esse é o momento pra vocês zoarem, pra vocês brincarem comigo. Com respeito, né? Claro. Mas pra vocês realmente pegarem no meu pé, falarem um monte de coisa, realmente a gente brincar e zoar um ao outro, né? Assim como eu também zoei vocês quando a Nobara acabou retornando. Então é extremamente válido essa ideia e ao mesmo tempo é extremamente válido o Gege não querer trazer o seu personagem de volta. Ele tinha todas as questões, todas as ideias e todas as evidências para trazer o professor de volta à vida. Mas ele simplesmente não quis trazer. Então estamos satisfeitos com isso. Estamos satisfeitos com isso porque ele tinha ali o direito de não trazer o seu personagem de volta, porque a história é dele. E é extremamente válido o Gege não querer trazer o personagem de volta. Não tem como realmente discutir, ah, ele tinha a obrigação ali de trazer o professor de volta. Não, não tinha. Simplesmente ele não tinha. Por mais que ele tenha trabalhado ali com todas as possibilidades para o seu retorno, e a gente conversou, discutiu, debateu, até mesmo ali de forma cansativa para alguns, com tudo que vimos no mangá, a gente pode observar que todos os propósitos do Gojo foram simplesmente cumpridos. O personagem cumpriu o seu papel e não tinha ali a possibilidade de poder retornar. O capítulo 271 fecha todos os propósitos ali do Satoru mediante as informações que nós recebemos. Ele treinou uma nova geração, ele formou ali uma nova geração de feiticeiros que fariam ali com que o mundo Jujutsu se tornasse um mundo melhor, um lugar melhor. E não só novos feiticeiros, mas novos feiticeiros fortes. Não basta só você querer ali se tornar um personagem que vai querer um mundo melhor. Para você querer colocar a sua vontade, você precisa ser forte. E tanto a Nobara quanto também o Itadori e o Fushiguro, eles são 3 personagens que basicamente vão meio que tipo assim prosseguir com o universo de Jujutsu Kaisen. E através, provavelmente, desses 3 personagens, vão surgir novas 3 famílias. E essas 3 famílias que vão conduzir toda a filosofia deles para um novo mundo Jujutsu.
Então o Gojo acabou cumprindo esse propósito do personagem de realmente treinar uma nova geração. Outra coisa que nós podemos observar nos últimos capítulos é que o Gojo também foi o responsável por acabar com os feiticeiros anciões, com a parte conservadora que havia causado um inferno depois que ele foi selado em Shibuya, para que os demais feiticeiros não fossem perseguidos caso ele morresse. Então a gente observou ali, principalmente no flashback do Yuta, que o personagem foi responsável por essa parte dos feiticeiros e que eles não incomodariam mais caso ele viesse a morrer depois de lutar contra o Sukuna. E a última coisa, o último ponto que estava fazendo eu acreditar que o Gojo deveria voltar, que ele deveria realmente viver a sua vida como professor e tudo mais. O único ponto realmente que estava fazendo eu ter fé sobre o retorno do personagem foi colocado para o Itadori, de que ele deixou os seus sonhos para formar novas gerações através ali do Yuji. Então o personagem foi tremendamente fechado. Todas as pontas ali para o Gojo foram fechadas e eu achei perfeito o seu final, a sua conclusão como um personagem. Foi uma morte válida. Não ter trazido ali o Gojo de volta é válido porque o personagem cumpriu o seu papel na história. Ele teve uma morte válida, ele teve ali um desfecho válido e ao mesmo tempo ele teve toda uma construção envolvendo ao seu papel, cumprindo todo o seu propósito na trama para desenvolver os demais personagens e ao mesmo tempo criar um mundo melhor. Mas, esse final podia ser mais perfeito, né? Esse final poderia ser perfeito porque Gege Akutami decidiu descartá-lo feito um nada. Acho a ideia um pouco fria e cruel demais. Fazer com que o personagem mais popular da história seja simplesmente descartado do nada. A gente nem sabe realmente o que aconteceu no desfecho final ali sobre o seu corpo. Gege acabou usando o corpo do Gojo como uma arma amaldiçoada através do Yuta. A gente até mesmo havia comentado como isso era cruel, como você transformar o corpo do seu professor em uma arma amaldiçoada, de que ele não estava sendo enxergado como uma pessoa, como um ser, mas sim que apenas as suas técnicas e os seus olhos eram capazes realmente de ter essa conexão, de ter essa forma de ser o suficiente para que as pessoas se aproximassem dele, né? Talvez é uma mensagem meio cruel, é claro que não é isso mediante aos demais, né? Os alunos amavam o Gojo mesmo, gostavam pra caramba dele. A gente observa até mesmo isso no capítulo 271, na conversa do Itadori ali com o Gojo, mas não tem como deixar de fazer esse paralelo de que o corpo do personagem se tornou uma arma amaldiçoada. E o Yuta, ele acabou largando o corpo do Gojo em Shizuku e nós não sabemos de nada do que aconteceu depois disso. O Yuta, ele ficou travado no corpo do Gojo e nós nem sequer vimos como ele acabou retornando para o seu corpo, como a Arika acabou curando o seu corpo do lado de fora e ele foi trazido, ele foi ali retornado para o seu corpo de uma forma até mesmo misteriosa. Nós não sabemos como Gege acabou fazendo isso. E o que aconteceu com o corpo do Gojo? Foi deixado lá em Shizuku? Foi enterrado? Foi armazenado como uma suposta arma que poderia ser usada a qualquer momento? Nós simplesmente não sabemos. Nós observamos até mesmo no flashback do Yuta que o professor nem mesmo quis um enterro, ele nem mesmo queria ter um enterro, porque ele mesmo fala, o que vocês vão fazer com o meu corpo depois que eu for derrotado não é algo ali que vai ser o meu problema. Mas isso é um problema para os leitores, isso é um problema para a galera que é fã do personagem. Eu acho que você tem que ter ali um certo tipo de respeito para você tratar ali os personagens da maneira como os fãs lhe enxergam. Por mais que você queira trazer realmente uma história fria, que você consiga fazer algo seco, sem causar tantas emoções, ou querer causar tantas emoções, você causa emoções. O seu personagem é algo que agradou, foi alguém que agradou ali alguns fãs, ou boa parte dos fãs de Jujutsu. Então automaticamente precisa ter um tratamento como desfecho final, uma resposta final para o personagem. E além de que nós ainda tivemos ali uma ideia de que todos os personagens agiram de forma fria à morte do professor, até mesmo a Shoko. Todos os personagens agiram de forma fria. Nós não vimos eles realmente comentando, falando, chorando sobre a morte do personagem.
pô, você cria um baita distanciamento. Você faz ali com que a gente entenda, e a gente entende que o personagem é próximo dos seus alunos, que ele é amado ali pelos seus alunos, que por mais que ele provoque, brinque ali com o Yuta, que ele pegue no pé do Yuta, que ele fale com a Maki, que ele mexa com o Inumaki, com o Panda, com o Fushiguro, com a Nobara e com o Itadori, ele era amado pelos seus alunos e em nenhum momento a galera lamenta a sua morte. O pessoal simplesmente descartou a possibilidade sobre lamentar a morte ali do professor. Nós ficamos felizes com o tempo que passamos ao lado de uma pessoa que falece, mas também ficamos tristes pra caramba quando ela se vai. A pressão da batalha era grande demais para lamentar no momento ali lutando contra o Sukuna, mas ninguém chorou a morte do cara que estendeu a mão pra todos. Ninguém ali acabou chorando sobre a morte, ninguém lamentou, ninguém teve ali uma audácia de percorrer para um velório, alguma coisa do tipo, como nós tivemos com a Tsumiki e até mesmo com o Goto Itadori no começo do mangá. É meio estranho, né? Meio estranho essa escrita de Gege. Ah, mas o Gege não queria um final muito triste, não queria realmente um final... Pô, mas ninguém pediu pra fazer no último capítulo. Ninguém pediu pra fazer no último capítulo, você podia trazer ali nos 3 últimos capítulos que podemos acompanhar. Um capítulo nós tivemos ali a resolução da Mei Mei com o domínio simples. No outro capítulo nós temos ali a resolução envolvendo os personagens e tudo o que aconteceu. E também sobre essa última missão. E agora nós observamos, inclusive até com o enterro da Tsumiki, né? Tivemos até o enterro da personagem. E agora nós temos esse desfecho final com o Sukuna se despedindo e nós não temos nada do Satoru Gojo, não tivemos ali nenhum enterro do personagem. A gente pode observar que tava todo mundo discutindo como poderiam ter lutado melhor sobre essas últimas páginas, esses últimos capítulos, mas ninguém fala do personagem. Ninguém comenta sobre o destino do Satoru, ninguém comenta nada sobre o professor. Você teve cerca de 3 capítulos para fazer algo do tipo, e foram tantos finais abertos que até mesmo o fim do Gojo ficou em aberto. E olha só, eu não queria isso. Eu queria que fosse cravado a morte do personagem, que ele realmente morresse, que definitivamente ou ele vivesse ou ele morresse, mas tudo não ficou fechado. Tudo não ficou fechado. Jujutsu Kaisen mais uma vez deixou algo em aberto, como as pessoas vão ficar discutindo ali sempre. Ah, o Gojo pode estar vivo, o Gojo pode estar morto. Cara, isso não é bom pra uma história. Isso não é bom pra uma história. Tem coisas que devem ficar abertas e tem coisas que devem ser fechadas. A história do Gojo deve ser fechada. E a gente não tendo o seu corpo, a gente não tendo ali um enterro do personagem, cara, isso me enche o saco. Isso me enche o saco em Jujutsu Kaisen. E nós ainda temos referências de outras histórias, outros pontos muito marcantes em seus momentos de despedidas de personagens em suas tramas. Nós tivemos ali o Ace, que teve o seu fim muito bem marcado, e eu até mesmo comento que se o Ace tivesse vivo até hoje em One Piece, o Oda teria um puta trabalho para fazer com que o Luffy se tornasse realmente o personagem mais carismático, o personagem mais popular da sua história. Por isso que o Oda fez muito bem em matar o Ace para não dar realmente ali um certo tipo de disputa, porque revelar que o personagem era filho daquela pessoa lá na trama, lá ali envolvendo a One Piece, isso poderia causar um caos muito grande para o desenrolar da história se você não mata o personagem depois disso. Nós também tivemos o Sarutobi e o Jiraiya que tiveram o seu fim e foi muito marcante para nós. Tiveram o seu fim, tivemos a confirmação ali do seu fim, da sua morte, e isso foi muito marcante para trazer o desenvolvimento dos personagens em um dos momentos mais épicos de Naruto para preceder a saga que seria Naruto vs Pain, que é simplesmente o ápice de Naruto. E nós também temos ali a morte do Yamamoto em Bleach, que traz realmente esse contexto e essa força para nós, né? Parece até mesmo que o autor não liga para dar um fim decente ao personagem. Parece até mesmo uma birra, parece uma birra de uma pessoa que achou, viu ali que os fãs gostaram mais do personagem do que do seu protagonista e decidiu terminar a história dessa forma. E o que isso remete para mim? Remete para mim que Gege falhou com o Itadori como um protagonista ao lado de um personagem tão OP como o Gojo. A forma como o personagem ele é colocado como durante toda a obra, durante toda a história, como o personagem mais popular. E não é a primeira vez que nós temos esse tipo de dificuldade. Nós tivemos isso também em Boku no Hero, com o Bakugou, que teve uma puta vantagem com o Deku em forma ali de disputa de popularidade.
e o Gojo ao mesmo tempo. O Gojo, ele cria essa expectativa. Só que eu acho que, diferente do Kohei em Boku no Hero, o Gege, ele ficou realmente muito chateado ou muito triste por não conseguir desenvolver um protagonista que pudesse realmente ser a cara da sua obra, não o Satoru Gojo. Ele queria fazer com que o Itadori fosse esse protagonista, mas o que acabou levando a história, o que acabou realmente carregando a história, foi o Honrado com os 6 olhos. Gege já mostrou em várias entrevistas sua insatisfação com o Gojo. Ele já falou que não gosta da sua personalidade, não gosta do jeito dele de ser, não gosta como ele age, mas foi exatamente isso que fez o professor ser o personagem mais popular da sua história. Você olhar e observar que os fãs, eles estão acompanhando a sua trama, estão preferindo mais um personagem secundário do que um personagem principal, do que seu personagem principal, isso pode até mesmo afetar um pouquinho o quê? Afetar um pouco o ego do autor, afetar ali um pouco o ego do autor, e isso faz com que ele acabe finalizando o personagem dessa forma, de uma maneira completamente largada. E no final, o que você faz? Se você quer realmente não dar destaque para um personagem, o que é que você faz? Você dá 13 capítulos focados neste personagem. Enquanto o protagonista só lutou solo contra o vilão, sei lá, 5 capítulos, 4 capítulos. Durante mais de 20, 25 capítulos, o Itadori luta ao lado de várias pessoas e a gente percebe claramente que ele não tinha chance de lutar contra o Sukuna solo desde o momento em que ele desceu em Shizuku. Só que ao mesmo tempo você me dá 13 capítulos focados ali na batalha do Gojo contra o Sukuna. E no final você não quer que os fãs reclamem? Você não quer que os fãs peçam por um fim do personagem que é o favorito da maioria, da grande massa de Jujutsu Kaisen? Eu acho que é pedir demais. Eu acho que é uma falta de compromisso até mesmo ali com os fãs do personagem, acima de tudo com os fãs da história de Jujutsu Kaisen. É complicado ver o descaso do autor para uma despedida como Gojo merecia. Podíamos ter cenas marcantes dos protagonistas reagindo como nós vimos ali mortes em One Piece, Naruto e Bleach. Como esquecer de quando o Luffy realmente reagiu à morte do Ace, ou do Naruto reagindo à morte do Jiraiya, ou até mesmo de todos os capitães reagindo à morte do Yamamoto. Mas Gege preferiu deixar o seu final vazio e seco. E é apenas isso.